Começam hoje as inscrições para o doutorado em História oferecido aqui pela UPF. Os interessados podem fazer inscrições e encontram outras informações neste site ppgh.pf.br. As inscrições vão até 9 de junho. Outras informações, se você prefere, por telefone 3316 8339. Bom, se o tempo colaborar, a previsão é de que a colheita de soja no estado termine até o final do mês, no máximo iniciozinho de maio. O esperado para este ano no Brasil é colher aproximadamente 85 milhões de toneladas. A colheita da soja no Rio Grande do Sul se aproxima de 85%. Na lavoura, há quem comemore os resultados e quem foi prejudicado pela seca. No entanto, o produtor não pode contar só com o clima. Ele tem que saber que tipo de semente está plantando e que qualidade ela tem. Por isso, o trabalho desenvolvido pela Fundação Pró Sementes no Rio Grande do Sul e em outros 4 estados tem sido fundamental para empresas produtoras de sementes e agricultores nos últimos 5 anos. Esse trabalho usa muita estatística, então esses experimentos são conduzidos em áreas bastante uniformes, onde as condições de campo e de climas realmente são bastante homogêneas, e com esse ambiente a gente consegue identificar as cultivares, o comportamento de cada cultivar nessas condições. Ou seja, cada cultivar, ou cada tratamento que a gente coloca no campo, ele é testado em 3 pontos, ou seja, 3 repetições. Nesta safra, foi avaliado pela Fundação o desempenho de 40 cultivares. No entanto, estima-se que sejam indicados para plantio no estado mais de 1.200 tipos diferentes de sementes. Esse ano foi feito em 14 locais, onde foram testadas 40 cultivares de soja comerciais do mercado, entre elas Intacta e as RR, exatamente para descobrir o comportamento nessas condições diferenciadas que tem no Rio Grande do Sul. A proposta do ensaio de cultivares é fornecer informações para auxiliar agricultores na hora de decidir que semente plantar na região em que cultiva. Todas as variedades avaliadas pela Fundação recebem o mesmo tratamento, do início ao fim da safra. Inseticidas e fungicidas recomendados para a cultura, além, claro, de adubação de acordo com a análise do solo. Gerar informações técnicas para registro e proteção dos cultivares deles no Ministério da Agricultura. E o ensaio de cultivares, por sua vez, ele vem gerar informações trazendo benefício aos agricultores de cada região. Ou seja, você que é de uma região sabe que em 5 anos a cultivar determinada se produziu diferentes comportamentos. Depois que é feita a avaliação, um ranking das mais indicadas para cultivo é formado. Na safra 2012 e 2013, foram avaliadas 125 cultivares de 15 diferentes empresas. Os resultados da safra 2013 e 2014 serão divulgados pela Fundação em julho. Trabalhos como este são feitos porque as condições climáticas e de solo variam muito de região para região. O controle de qualidade, aliado à genética das sementes, tem melhorado o resultado na lavoura dos produtores. Neste ano, a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento é que a produção de soja no estado seja de 12 milhões e meio de toneladas. O Brasil deve ocupar o 2º lugar em produção mundial, chegando a ultrapassar 85 milhões de toneladas. Vai ficar atrás apenas dos Estados Unidos. Nessa safra nós tivemos algumas anormalidades climáticas regionais, que no caso do Rio Grande do Sul foi a falta de chuva associada ao excesso de calor, que reduziu a expectativa inicial de produtividade, onde se estima uma redução de 15% a 20% na produção inicialmente estimada. No restante do Brasil nós temos regiões que também sofreram, não tanto com a estiagem, mas com excesso de chuva na colheita, como foi o caso do Mato Grosso. No caso do Paraná, que é um dos principais estados produtores, nós tivemos uma região mais ao sul do Paraná também com estresse hídrico, o que de uma maneira geral vai reduzir a produção nacional de soja.
A temperatura cai, mas não deve chover nos próximos dias. Veja os detalhes na previsão do tempo. Previsão de uma quarta-feira com sol e muitas nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado. Mínima de 13 graus e máxima de 21. Na quinta-feira, a previsão é de tempo bom em Passo Fundo e região. A mínima será de 10 graus e a máxima chega a 19. A Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Passo Fundo, a Associação de Tradutores e Intérpretes de Línguas e Sinais e a Associação de Surdos estão em um novo local. A casa foi alugada pela Prefeitura para que as entidades possam melhorar e ampliar os atendimentos. A nova sede fica na Rua Miguel Vargas, número 327, no bairro Boqueirão, onde funcionava antigamente a Casa de Acolhimento Roberto Pirovano Zanata. Embora o racismo seja um crime inafiançável, ele ainda existe em vários lugares. Recentemente, casos no futebol foram intensamente noticiados pela imprensa. A Unicruz TV, parceira da Rede Prosa, produziu uma reportagem para mostrar que o preconceito racial continua sendo um tabu a ser superado pela sociedade. A Rede Prosa é formada por universidades comunitárias gaúchas. Eu já sofri preconceito, sim. Inclusive, assim, em fases distintas da vida, né? Quando criança, quando jovem, meus colegas de aula não queriam ficar perto de mim porque eu era o negrinho da turma, né? Entendo também, sabe por quê? Porque eu estando com que até o segundo semestre eu já tinha não é aceitável nos dias de hoje tu ser tratado diferente, ou porque tu aparenta ser pobre, ou porque tu é preto. Em um tempo em que a cor deveria ser um detalhe e não faz a diferença, ainda encontramos inúmeras pessoas que sofrem preconceito, como Denilson. O que marcou mais, assim, eu acho que foi uma vez que eu fui num comércio fazer uma compra e que alguém não queria me atender e ficou claro para mim que aquilo era porque tinha alguma coisa a ver com a raça, ou sei lá, aparentava ser pobre. Episódios como estes, vividos pelo comerciante, não estão restritos às pequenas cidades ou ao estado e ao país. Infelizmente, os negros ainda pagam um preço muito alto pela cor. Exemplos repercutidos pela grande mídia não faltam. Parece que tem uns gritos estranhos aí quando o Tinga pega na bola. Na Europa a gente teve algumas manifestações de racismo, né? Imagens feitas com o celular mostram a vítima de racismo chorando. Segundo testemunhas, a agressora disse que não queria ser atendida pela funcionária porque ela é negra. Um relatório da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, divulgado em 2012, mostra que a violência contra o negro cresceu nos últimos anos, em específico contra a população de jovens negros. Proporcionalmente, morrem 2,5 vezes mais jovens negros do que brancos. Aqui no Rio Grande do Sul, esses números são liderados pelos municípios de Canoas e de Porto Alegre. No gráfico, é possível perceber que a proporção de homicídios de jovens, desde 2002, sempre teve o conjunto de negros como o grupo mais vitimado. Apesar dos negros comporem pouco mais da metade da população brasileira, eles representam cerca de 75% dos casos de homicídio. Mas eu acredito que a coisa da discriminação, do racismo em si, ela é uma coisa que ela vem à tona nos momentos de ira, né? Nos momentos de raiva, que tu quer afetar alguém. Então, eu acho que é bem fácil de vir à tona uma condição de racismo numa situação dessa. Essa socióloga explica que existe na sociedade um imaginário escravocrata, cujos resquícios estão ligados à abolição da escravatura. Esse imaginário coletivo da escravidão ainda permanece no nosso país. Nós temos uma dívida histórica, né, com a população negra. E alguns historiadores, alguns pesquisadores com relação ao tema, né, dizem que existe um tripé chamado racismo, preconceito e discriminação, né?
O que aconteceu? À época da discussão da abolição da escravatura, houve mais ou menos 3 grupos que discutiam a questão de como é que se daria a abolição da escravatura. Um grupo que pensava que o Estado deveria dar terra e trabalho, um grupo que pensava que os negros, a população negra deveria receber formação por parte do Estado brasileiro, e houve até um grupo que pensou que deveríamos devolver, né, as pessoas da população negra para o continente africano. É preconceito mesmo, né? Tu não tem a ver com a questão cultural, né? Mas quem sou eu se eu não tenho os mesmos direitos que o meu próximo tem? Por quê? Porque eu sou preto? E como será que os negros de Santa Cruz do Sul enfrentaram a resistência para impor a sua cultura, já que Santa Cruz é uma cidade de colonização alemã? Essa história a gente conta amanhã. Essas foram as informações de hoje. A gente volta então amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever esse programa ainda hoje em outros 2 horários, às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.